Saudade de vocês, viu? Pessoal, vamos dar seguimento às nossas aulas, né? Nós vamos falar hoje sobre a Reforma Protestante, né? Que a gente tem a Reforma Protestante, a gente vai ter a Contra-Reforma e a gente vai discutir muito sobre aquele regime absolutista que estava imperando na Igreja Católica, que fez com que muitos ficassem insatisfeitos e quisessem fazer essa reforma religiosa, né? Então, a Reforma Protestante, no início do século XVI, a mudança na mentalidade das sociedades europeias repercutiu também no campo religioso. A Igreja, tão onipotente na Europa medieval, foi duramente criticada. Foi exatamente isso que aconteceu. Quem que foram os reformadores? Quem que fizeram essa reforma? Martinho Lutero, Calvino e Henrique VIII. Então, nós vamos ver essas três vertentes, tá? O luterismo, né, que foi na Alemanha, a reforma luterana. Nós vamos ver o calvinismo, que foi em Genebra, que foi chamado o movimento reformado. Nós vamos ver Henrique VIII, que fez o anglicanismo, chamado Reforma Anglicana, e que aconteceu na Inglaterra. Então, nós vamos fazer essas três vertentes de reformadores e entender o que foi que aconteceu nesses três vertentes aí de reforma. Primeiro, o que foi essa reforma? A Reforma Protestante foi um movimento que começou no século XVI com uma série de tentativas de reformar a Igreja Católica Romana, que culminou com a divisão e o estabelecimento de várias igrejas cristãs, das quais se destacaram o luterismo, né, de Martinho Lutero, as igrejas reformadas e os anabalistas. Nós vamos ver pela frente, tá? O que aconteceu? As causas dessa reforma. Quais que foram as causas dessa reforma? Novas interpretações da Bíblia. Com a difusão da imprensa, um maior número de pessoas passaram a ler a Bíblia e conhecer, né, a Bíblia. A corrupção do clero. O que é o clero? Como era a maior senhora feudal que tinha o poder centralizado na sua mão, ela praticava a isonomia, venda de objetos santos, espinhas, objetos de pessoais de santos, e a venda de indulgências, cartas emitidas pela igreja que dava perdão aos mortos e vivos, claro que mediante um pagamento. Então, isso aí foi uma das coisas que provocou essa reforma, essa cobrança desse dinheiro, sendo que ela já era uma instituição muito rica, né? E ela queria mais e mais cobrando um pagamento sobre essa indulgência, que só alcançaria os céus quem pagasse essas indulgências, que a alma estaria salva, tá? E que também iria dar o perdão de todos os pecados a todas as pessoas que os tivessem. Outra coisa que causou a crítica à moral dos padres, muitos eram envolvidos em escândalos amorosos, tá? Bebiam e vendiam o sacramento e muitas outras coisas. Então, não tinha uma certa moralidade, um certo respeito à religião ao qual eles pertenciam. O sentimento nacionalista. O que era esse sentimento? Com o fortalecimento da monarquia nacional, os reis passaram a ver a igreja como entidade estrangeira que interferia em seus países. Então, devido ao poder que a igreja tinha, ela interferia politicamente e economicamente nos países que ela estava, e eram quase todos, né? O que aconteceu? Mais outra causa, o descontentamento do povo. Por que o povo ficou descontente? Tolhidos por uma série de impostos devidos à igreja, fortaleceu
a insatisfação espiritual e o apoio à atuação dos reis. Outra coisa, a desmoralização do poder do Papa, do poder papal, o cisma do Oriente, cativeiro de Avignon, queria dizer o que? Transferência do papado para Avignon, França, em 1307, conflito entre o rei Filipe IV e o Papa Bonifácio VIII, em 1417. Roma voltou a ser a única sede do papado. No entanto, até hoje é a sede do papado, lá no... Ai, gente, esqueci o nome, desculpa. Depois eu falo para vocês o nome, que fugiu a memória. O que os precursores da reforma, quem que foram esses? Antes de Lutero, o John Wycliffe, professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e Jan Hus, professor da Universidade de Praga, propuseram mudanças radicais na organização da igreja, diminuindo a importância do clero, diminuindo o poder da igreja, porque ela interferia muito nas políticas, nas decisões políticas e econômicas de todos os países. Wycliffe foi excomungado. Wycliffe foi excomungado pela igreja e punido mesmo depois de morto. O seu corpo foi desenterrado e queimado. Hus foi condenado e morto na fogueira como um herege em 1415. Era o que acontecia com os hereges que fossem contra a igreja. Então, os hereges eram aqueles que cometiam pecados gravíssimos contra a igreja. Então, tipo bruxas, né? Pessoas que iam muito contra a igreja, como foi o caso dele. Então, eles tinham eles faziam isso com as pessoas que fossem contra a igreja. Então, gente, eles queimavam tanto as bruxas quanto os hereges. Começamos a reforma na Alemanha com Martinho Lutero. Esse monge foi um dos primeiros a contestar fortemente os dogmas da Igreja Católica. Afixou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses que criticavam vários pontos da doutrina católica. As 95 teses de Martinho Lutero condenava a venda de indulgências e propunha a fundação do luterismo, religião luterana. De acordo com Lutero, a salvação do homem ocorria pela fé e não pelas obras. Vamos lá. Consequência. Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X em 1521. Como também não quis se retratar com o imperador Carlos V, foi expulso do Sacro Império Romano Germânico. Refugiou-se num palácio e traduziu a Bíblia para o alemão. A revolta dos anabatistas. As ideias luteranas influenciaram a revolta camponesas. Quem que eram esses anabatistas? Os camponeses. Procuravam confiscar as terras senhoriais e das igrejas. Lutero opôs-se aos anabatistas, contando com o apoio dos príncipes e nobres. Muitos príncipes deram proteção a Lutero
pois tinham interesse econômicos no rompimento com a igreja. Esse apoio foi decisivo para poupá-lo da punição e consolidar a reforma protestante e formar a religião luterana. O termo protestante, onde que surgiu esse termo protestante? O que acontece? Protestante é porque protesta por alguma coisa. Então, vamos lá. Em 1529, Carlos V convocou nova dieta, assembleia, em Espira e decidiu que a doutrina luterana passaria a ser tolerada nas regiões convertidas, mas proibia no restante da Alemanha. Os luteranos protestaram e daí nasceu o termo protestantes. Então, o protestantismo vem quando você protesta, você briga por alguma coisa. A Liga de Snau-Cádia. Para enfrentar o imperador, os luteranos organizaram a Liga de Snau-Cádia, que só conseguiria vitória em 1555 com a paz de Augsburg. Com isso, cada príncipe tinha o direito de escolher a sua religião e os seus súditos. Então, eles queriam decretar a paz com a vitória, né? E com isso eles teriam o direito de escolher a sua religião e quem seriam seus súditos. É importante saber, se Lutero tivesse se revoltado contra a Igreja Católica num século antes, seria queimado na fogueira. No momento em que Lutero se revoltou, os tempos eram outros, novas mentalidades, o descontentamento com a igreja era grande e havia pessoas poderosas dispostas a mudar de religião e proteger quem o fizesse. Então, tinha interesses políticos e econômicos na criação do luterismo. Tá? Ele foi apoiado por quem tinha poder político e ele conseguiu por esse motivo. Quais que são os princípios da doutrina, os fundamentos da doutrina luterana? O livro sagrado, a Bíblia é a única fonte de fé. Salvação humana seria pela fé em Deus. O sacramento, que é igual da Igreja Católica, isso é que coincide com a Igreja Católica, tá? A Eucaristia e o batismo. Rito religioso, culto simples, língua nacional, língua clara. Áreas de influência, onde que foi influenciado? Na Dinamarca, Noruega, Suécia, tem um outro país aí que não tá dando para ver, tá? Aí agora nós vamos partir para a reforma calvinista. Foi o Trich Zwingli 1484 a 1531. Um padre suíço radical que forneceu as bases para a reforma calvinista. Com suas ideias e conversão, provocou uma guerra civil e acabou perdendo a vida. Na França, João Calvino começou a reforma luterana no ano de 1534. De acordo com Calvino, cada pessoa nasce com o destino traçado, a predestinação. E há alguns sinais, o trabalho justo e honesto. Essa ideia calvinista atraiu muitos burgueses e banqueiros para o calvinismo. Muitos trabalhadores também viram nessa nova religião uma forma de ficar em paz com a religiosidade. Então, Calvino acreditava, né, que a pessoa nascia predestinada àquilo que ela veio. Será rico, será rico, será pobre, era pobre. Então, ela era predestinada a isso. E para ele,
Só o trabalho justo e honesto engrandecia o homem. O homem seria feliz se ele fosse trabalhador. Fundamentos da doutrina calvinista, o livro sagrado. A Bíblia é a única fonte de fé. Salvação humana pela fé em Deus. Predestinação. Eu sou predestinado a viver isso ou aquilo. Sacramentos, também, igual à Igreja Católica. Eucaristia e batismo. Rito religioso. Culto simples, língua nacional. Então, era culto tranquilo. A área de influência, eles influenciaram a Suíça, os Países Baixos, parte da França, huguenotes, a Inglaterra, puritanos, a Escócia, presbiterianos. Aí que foram surgindo as igrejas evangélicas que temos hoje. A reforma anglicana. Essa reforma deu o que falar, tá? Porque Henrique VIII, rei da Inglaterra, ele estava casado com sua rainha. E ele conheceu Ana. E ele queria separar de Catarina para casar-se com Ana. Só que a igreja não permitia que ele o fizesse. Então, o que ele fez? Ele criou sua própria igreja para ele poder desposar de quem ele quisesse. Então, isso deu o que falar. Ele foi o rei que criou o anglicanismo, criou sua própria igreja. Na Inglaterra, Henrique VIII rompeu com o papado, rompeu com a Igreja Católica. Após este se recusar a cancelar o casamento do rei, o Henrique VIII fundou o anglicanismo e aumentou seu poder e suas posses, já que retirou à Igreja Católica uma grande quantidade e teve, como ele tirou a Igreja Católica do seu país, ele absorveu as terras que era da Igreja. Livro sagrado, a Bíblia como fonte de fé. Salvação humana pela fé em Deus. O sacramento, Eucaristia e o batismo. O rito religioso, culto conservando a forma católica, liturgia e hierarquia da igreja. O uso de língua nacional, o inglês. Área de influência, influenciou a Inglaterra. Tá? Mais para frente vocês vão ver que a colonização da América do Norte, né, ela foi feita por esses protestantes ingleses, que tinha também um pouco que foi absorvendo um pouquinho das ideias calvinistas, que o homem seria salvo se ele trabalhasse, que o trabalho era a grandeza do homem. Além da fé em Deus, ele tinha de trabalhar. Então, era através do trabalho que ele conseguiria vencer. E realmente é através do trabalho que a gente vence, né, gente? Aí, o que acontece? Depois disso aí, a igreja ficou enfurecida. Ela ficou muito enfurecida. Poxa vida, eu sou a senhora e agora estão querendo me tomar as terras, me querendo tomar o poder, me querendo tomar minha economia, querendo me tomar minha economia. Então, ela veio com a contra-reforma. O que foi essa contra-reforma? Com o avanço das ideias protestantes, como o avanço das ideias protestantes começou a ganhar força, um amplo movimento de moralização do clero e reorganização das estruturas administrativas da Igreja Católica, que ficou conhecido como a Contra-Reforma. O que é essa Contra-Reforma? Essa Contra-Reforma é um conjunto de medidas que foram adotadas, criação da Companhia de Jesus, os jesuítas, para a expansão do catolicismo.
e criação de escolas religiosas pelo Concílio de Trento, que foi 1545 a 1563. O que era esse no Concílio de Trento? Ficou definido o seguinte, isso segundo a Igreja Católica, tá? A salvação humana depende da fé e das boas obras que faz. Então, o homem, ele tem que ter fé e tem de fazer boas obras. Ele tem de fazer seus bons atos. A fonte de fé, o livro sagrado, né? Seria a Bíblia, melhor interpretada pela Igreja. E, além disso, os dogmas, as tradições religiosas. A missa e a presença de Cristo. A Igreja reafirmou que no ato da Eucaristia ocorria a presença real de Jesus no pão e no vinho. Por isso que às vezes a gente vê aquela celebração em Igreja Católica, tem o padre na hora da Eucaristia, ele pega aquela taça com vinho e com a hóstia, que é o corpo de Cristo. Pessoal, não estou eu só estou explicando, não estou indo para nenhuma religião, só estou para vocês entenderem o que é, tá? Se você é católico, bem, se você é protestante, bem, se você não tem religião, bem, aqui vocês estão para aprender, e na história a gente fala muito de religião, como eu já disse, religião foi o maior motivo de guerra na humanidade, tá? Ainda tem muito isso lá na Europa. Então, determinou ainda retomada do Tribunal do Santo Ofício. O que esse Santo Ofício fazia? Era um processo de inquisição. Eu era uma bruxa. Então, eles instauravam o Tribunal do Santo Ofício para pesquisar sobre a minha vida se eu realmente estava fazendo bruxaria. A partir do momento que eles descobriam que eu realmente estava fazendo bruxaria, gente, eu não pratico bruxaria não, tá? Eu só estou dando um exemplo. Eles me puniam e me condenavam. Eu era chamada de herege. Então, essa heresia, como eu era bruxa, como é que eles puniam? Através de morrer queimado em uma fogueira, tá? Os bruxos eram queimados em fogueira. Essa era a punição deles. Aí, eles ainda fizeram outras coisas. A criação do Index Liberion Prohibition. Índice do livro proibido. Evitar a propagação de ideias contrárias à Igreja Católica. Então, eles tiveram esse cuidado. Como é que isso funcionou? Gente, ele conseguiu destruir aquele movimento que surgiu com Lutero, com Calvino, com Henrique VIII? Não. Continuou. A igreja teve de dividir o poder religioso com essas outras religiões que surgiram, tá? Só que quem seguiu a igreja dela, quem ficou, a igreja não, os dogmas da Igreja Católica, tinha de passar por isso aí que foi decidido no Concílio de Trento. Então, eles põem esse tribunal de Santo Ofício, que era um tribunal de julgamento dos hereges, quem cometia pecados. E com esse índice dos livros proibidos, veio a propagação, para não ir contra a propagação das ideias, né? Das ideias da igreja. Então, eles colocaram limite. Onde foi que essa igreja católica teve mais adepto? Na Itália, em Roma. Não quer dizer que era só lá? Não, teve outras regiões. Mas o meio dessa fortalecido da Igreja Católica foi Roma, na Itália.
Lembrei que esqueci do nome. Mas depois eu vou falar para vocês. Pessoal, leiam, consultem o livro de vocês. A gente vocês já ouviram falar do Renascimento, né? Que o Renascimento é pós essa reforma, tá? Eles vão acontecendo simultaneamente, e vai acontecendo dentro dessa reforma contra reforma, que vai tendo esse novo pensamento. Então, vai mudando muitas coisas nas religiões também. Então, a gente vai ter uma abertura muito grande das ideias que a gente verá no Iluminismo, que é uma matéria também que é muito bacana, que vai ser o término desse absolutismo. Término não, tá, gente? Falei errado. Vai ser uma limitação desse poder absolutista até que ele se finda. Mas em alguns lugares ainda tem resquício desse regime na mão de uma só pessoa. Tipo China, hoje tem o comunismo, que é o poder na mão do imperador chinês. Nós temos Cuba. A gente teve também a União Soviética, que foi regime comunista, mas hoje não tem lugares lá que tem ainda o comunismo, mas agora a maioria foi para o capitalismo. Então a gente vai ter isso aí pela frente. Então estudem, tá? Qualquer coisa estou aqui, tiro dúvida na hora que vocês quiserem. Beijinhos, fiquem com Deus, tá?